segunda-feira, iniciando mais uma gravação do Restart Podcast. Primeiramente, o nosso boa noite ao Thiago. Opa, Boa boa noite, noite Thiago. aí. Como é que tá? Muito calor. Pô, tá calor esses O que você dias achou da aí. lua? Gigante. Gigante, Você né? viu a lua? Lua cheia, é Não vi, verdade. não vi ainda, mas eu vou vir aqui 6 horas da manhã, hein? Vou Eita, vir. e Eu hoje quero é ver aí. eclipse lunar. Vai 6 dar, horas, né? vai dar pra ver aqui no Japão amanhã às 6h15. Então, eu vou vir. Vou É, vir aí. E o nosso convidado hoje, ele que estava no nosso piloto, né? Mas agora é pra valer, é, né? o O segundo Wilson piloto. Roberto Lima, 28 anos de Japão, professor de matemática, Hum, professor de capoeira, tem um projeto também, o Capoterapia também. Isso. Que beleza. Boa noite, Wilson. Prazer Boa, novamente ter você aqui com a gente. boa Seja noite bem-vindo. e muito legal estar aqui, né? Fazendo uma coisa diferente para capoeira, né? Porque não é só ficar ali tocando berimbau, jogando o pé para cima. Sim. É que é legal que a gente tá nesse bate-papo, né? E o Wilson, que é lá de São Paulo, nasceu em São Paulo, né, Wilson? Nasci em São Paulo, nasci no Bexiga, no centro do centro de São Paulo, perto do Marco Zero, né? E ali é Bela Vista, né, o bairro. Uhum. E fui criado em Diadema. Aí meu pai foi um dos fundadores, né, da cidade. E Diadema, na verdade, era um bairro de São Bernardo do Campo. São Bernardo. Aí quando fizeram o desmembramento lá, se revoltaram com São Bernardo e separaram, né, Diadema. E aí um grupo de amigos, né, uns 12 por aí, fundaram a cidade. Meu pai foi um dos fundadores. E ali eu estudei, eh, me formei em capoeira ali, e dali depois eu saí, né, pro mundo afora, né? Que fui viajar ao Brasil com capoeira também, sempre. E aí vim pro Japão, fui fazer faculdade e tal. E tô aí, nessa batalha até hoje. E a matemática, como professor, exerceu no Brasil, aqui no Japão, como que foi? Exerci mais aqui, né? Aham, Porque no Brasil eu não me formei em matemática, mas eu aham. fiz 6 cursos técnicos 6 na área. cursos. Aham. Então aí eu comecei a trabalhar com ar-condicionado, ventilação, transporte pneumático, nas grandes obras ali de São Paulo, na metrô, Centro Cultural Vergueiro, os grandes shoppings, né? Sim. Acho que eu trabalhei em quase todos nos projetos, né? E aí quando eu vim ao Japão, uma pessoa me pediu para dar uma aula para ele de matemática, queria fazer o supletivo. Sim. E eu dei a aula, ele passou com nota máxima. E aí ele fez a propaganda, no ano seguinte eu já tinha uns 8 alunos, uma escola me forneceu gratuitamente uma sala, a escola da professora Rebeca, e aí me deu uma sala gratuita e eu comecei ali com uns 8 alunos. Aqui Só, no Japão? é, só Só aula de matemática para o supletivo. supletivo. E todos passaram. Que beleza. Aí que eu comecei, depois fui fazer pedagogia e aí que eu comecei a dar aula mesmo em escola, né? Entendi. E a capoeira aqui no Japão também fazendo bastante sucesso, porque o Wilson é conhecido aqui, né, na comunidade brasileira. É, um pouquinho. E, inclusive, eu não o conhecia pessoalmente, vim conhecer aqui no Restart. Eu, de vez em quando eu vi umas fotos suas em alguns eventos, né, que Hum. você participava. E há 28 anos no Japão, como foi essa ideia? De sair lá do Brasil, lá de São Paulo, vir até o Japão. Então, eu digo que o câncer, né, que é uma doença, teve duas viradas na minha vida. Sim. A primeira foi essa, né, porque eu casei porque a nossa família queria, a gente, nem eu nem ela queríamos casar, a gente queria viver uma vida bem livre, né? Aham. A gente acabou casando. Em seguida, a mãe dela acabou falecendo com câncer. E aí nós estávamos assim, porque a gente tinha desfeito do apartamento, a gente tinha um apartamento, né, em Diadema. A gente desfez de tudo. Aí ela falou, poxa, vamos pro Japão então. Que a gente não tem nem onde morar aqui agora, né? Assim, de repente, né, a mãe dela morreu e tal. Aí viemos pro Japão. E a outra grande virada na minha vida foi quando a minha esposa, né, Esposa sua. com 27 anos de casado, aí ela também teve câncer, né? Sim. Morreu faz 2 anos e meio. E aí foi outra virada na minha vida. Mas foi por causa disso que eu vim parar no Japão, para ficar 2 anos
Aham. E eu tranquei um projeto da PUC, né, de São Paulo, que eu dava aula de capoeira para dependentes químicos, Dependentes na químicos. rua, Na dava aula rua. na rua. Hum, Então a PUC tinha um projeto, junto com a Prefeitura de Diadema, eram dois projetos, era o Pé na Rua, né? E dentro do Pé na Rua tinha esse projeto de capoeira na rua. Então a gente fazia um projeto cultural, música e tudo mais, né? Gilberto Gil chegou a participar disso, que né? legal. Uma grande revelação que eu lembro lá foi o Chico César, né? Chico César. Aham. Porque ele não era conhecido, então ele pediu para fazer um jam. E eu que montei o som, eu lembro disso, eu montei o som para ele e Já tudo de mais. berimbau, de. Não, não, eu só montei o som que ele ia tocar com uma Ah, bandinha que ele aham. tocava na noite. Aham. Ninguém conhecia ele, ele não cobrou nada. Hum. E aí ele fez o show, passou uma semana, o Mama África, né, aquela música dele Sim. estourou. Estourou. Aham. E aí deu um problema na prefeitura, porque política, né? Os vereadores queriam saber onde nós tínhamos arrumado dinheiro para pagar. A gente ele foi ao contrário, ele quase pagou para tocar, Ah, É. mas foi 2 semanas antes dele estourar no Brasil todo. Então, dentro desse projeto, eu dava aula de capoeira na rua. Aí eu tranquei meu projeto, a minha mulher fazia pós-graduação na USP, trancou a pós, nós viemos para o Japão para ficar 2 anos. E aí a vida foi levando a gente para outros caminhos, né? E a sua falecida esposa, ela foi Tsuyako aqui também, né? Trabalhou na delegacia, se eu não me engano, de Oizumi. Trabalhou na delegacia de Oizumi. Ela fez parte da comunidade aqui, com Sim, eventos, alguma coisa desse tipo? sim. Ela foi, eu e ela, nós fundamos o Festival da Juventude, Sim, que o objetivo era tirar o pessoal das drogas aqui. sim, no Japão. Que a gente já vinha com esse know-how do Brasil, né? E aí a polícia aqui começou a ter um problema, né? Porque o Izumi parece que estava em quarto lugar no consumo de drogas. Eu não lembro direito, mas era mais ou menos isso. Para quem não sabe, né? O pessoal pensa país de primeiro mundo, né? Aquelas coisas, Hum, pensa que não tem esse tipo de problemas também, mas tem, tem também, tem, né? tem. E o Wilson tá contando isso pra gente, né? Desse Sim, tem. trabalho que, que né? época foi isso aí, mais ou menos? Foi 98, mais ou menos. 98. 98. Aí o Izumi parece que estava em quarto lugar no consumo de drogas em Gumaquém. Aham. E aí nós fomos fazer um trabalho de rua, fomos proibidos, a polícia não deixou fazer. E aí, então, a gente montou o trabalho dentro de um evento fechado, Evento que fechado. foi no Bunkamura. E foi um maior sucesso. Nós fizemos, acho que, 12, 13 eventos. E o Izumi caiu, assim, drasticamente o consumo de drogas. E o que tinha nesses eventos aí? Ah, tinha de tudo, era muito bom. Porque tinha pichação mesmo, Pichação. pichação, o pessoal Ah. fazia nos tapumes, né, que a gente colocava. Tinha, foi a primeira vez que teve, assim, break dance com brasileiros, né, street dance, né, e os próprios brasileiros não acreditavam. Teve um que recebeu um prêmio, eu lembro muito bem, o ET, e aí, quando ele estava indo embora, eu falei, espera um pouco, né, porque vai ter a final do festival. Ele falou, tá, então. Aí ficou ele sozinho, o grupo foi todo embora. E no final ele foi premiado. Ele subiu ao palco e ele falou, eu nunca recebi um prêmio na minha vida. E foi o prêmio de street dance, né? Então Olha. teve street dance, capoeira, teatro, música, né? E Então, teatro apresentava o que nos teatros? no começo era um grupo de teatro que tinha aqui da Cristi Miyamoto. Cristo. Era uma atriz da Globo que fez um curso aqui. Sim. E aí o pessoal começou a fazer um grupinho de teatro, né? Aham. Pequeno, a gente até diz um grupinho, né? Aí as escolas começaram a participar. Então, com a entrada das escolas, aí teve mais apresentação de peças mesmo, trechos de peças brasileiras, né? Então a qualidade assim mudou muito. E teve um grupo de narcóticos anônimos, né? De Okinawa, que eles tinham um taiko muito famoso no Japão todo. E eles começaram a vir todo ano. Mas Eles fizeram acho que uns 8 festivais desse, né? era anual. Anual, Ó, anual, que bacana. anual. E eles participaram umas 8 vezes, Ah, né? Aí, no final, no último que eu lembro, estavam todas as escolas
e estava tendo uma feira de educação. Foi um evento que ficou. Ó, eu perdi o controle desse evento. Escolas brasileiras. Brasileiras e japonesas. Japonesas também? Também. Olha. No começo era só brasileiras. Então tinha japoneses Tinha. envolvidos também, participava. Ensino médio japonês, faculdades, algumas universidades, né? Legal. A universidade, nos últimos, a Universidade Tokai participou todos os anos, né? Com um grupo de japoneses que faziam relações internacionais, né? Sim. Então eles participavam todo ano. Esse problema com as drogas que você citou, esse problema era só com estrangeiros ou tinha japoneses Não, também? tinha muito japonês. É. Tinha muito japonês. Eu lembro de um caso, não posso citar o nome, que hoje ele é um alto funcionário do governo, né? Sim, Mas o problema dele era alcoolismo, né? ao alcoolismo. Mas ele é de uma família tradicional aqui da região, japonês, e ele foi levado por uma brasileira, mas ele foi levado carregado. Aham. E ela falou assim, ó, a família já tentou de tudo, não dá, e eu pensei que capoeira pudesse ajudá-lo. Aí ele ia treinar capoeira bêbado. Não. E meus alunos falavam assim, pô, você vai deixar um cara bêbado treinar capoeira? Eu falava, mas é melhor ele estar aqui Do do que que estar lá na rua. na rua, exatamente. Aí isso passaram 1, 2, 3 anos, né? E aí ele foi recuperando. Hoje em dia ele não bebe mais e é um alto funcionário do governo japonês. E quando você falou da polícia, Hum, que não gostaria que vocês fizessem esse trabalho, isso. o porquê será? Eles falavam alguma coisa? Na época eles desconheciam, principalmente os brasileiros. Então, para eles, brasileiro era ladrão, era traficante, Aham. ladrão de carro, né? Que tinha muito isso aqui. Sim. Né? Então, eles já tinham aquele preconceito, né? Aham. E o engraçado é que depois de tudo isso, eu acabei dando aula na Universidade de Guma Aham. para policiais Policiais, olha só. japoneses. É uma coisa muito engraçada até, né? Então, eles pediram, foi a pedido deles, eu fui dar aula no campus de Maebashi, né? Da Entendi. Universidade de Guma, para policiais. Então, eu lembro que um fato que me marcou nesse curso foi um policial que, quando eu cheguei, ele era chefe de polícia, não sei de onde até. E ele foi policial na estação de Ota, muito tempo. Ele pegou minha bolsa querendo levar aquela cultura japonesa, né? Ele dizia, não, não. Ele falou, não, você é o mestre, eu vou levar sua bolsa. Eu fiquei até sem graça, porque eu não estou acostumado com isso, né? Mas aí, depois a gente conversando e tal, ele disse que ficava fazendo ronda em frente à minha academia e via só os pés Aham. do pessoal para cima. Ele ficava pensando, pô, o que que é aquilo lá? Será? Eu queria saber, mas eu tenho medo e tal, né? Porque existia isso naquilo ali. Brasileiro ali só tem mau elemento, né? E aí, no fim, ele foi fazer capoeira, né? Olha só. Muito legal isso aí. E aí, no curso, né, na Universidade de Guma, tava ele lá. Eu achei... Ele participou por um bom tempo, sim? Sim, ele fez um bom tempo. E aí, engraçado que disso daí também, uma coisa interessante. Existiam algumas festas nas escolas brasileiras que o japonês não ia muito. Eu lembro que, vou até citar o nome, né? Colégio Pitágoras. Quando a gente começou a fazer esse trabalho de festival da juventude e tal, e capoeira, né? Eu tive a sorte de ter um patrocínio Sim. de uma grande empreiteira, que é a Aham. Nikkei, vou até citar o nome, porque Sim. eles me patrocinaram 17 anos, Maravilha. com dinheiro, Aham. entendeu? Então, o que aconteceu? Teve uma vez que a polícia pediu para montar um stand na festa junina do Pitágoras. Olha Isso só. nunca A Aconteceu. polícia pediu? é. É? E aí eles levaram aquelas motos enormes, Aham. Ah, e a molecadinha tudo subindo naquelas motos, tirando foto e tal, com os policiais, né? E eles pediram. E aí depois ofereceram um curso de judô, que eu acho que tem até hoje aqui na delegacia de Oizumi, Aham. gratuito. curso dos policiais. Os policiais dão aulas de judô para crianças das escolas brasileiras no Brasil. Olha só que bacana. E outro detalhe, eles dão até o kimono. Sério mesmo? Eles fazem uma vaquinha, não sei como é o sistema lá, Sim.
Mas Poxa. isso nunca, nunca na Nunca tinha época. acontecido. Não. Tu sabe quem é que estava em cargo nessa época para ter essa iniciativa? Porque é difícil, né? Uma iniciativa dessa. Hoje a gente não vê isso aí. Hoje em dia parece que tá mais devagar, né? Ah, Mas foi na 99, 2000, 99? 2000 por aí, né? É, O porque carnaval aqui aham, também começou a ficar mais forte, né? E a capoeira saiu no carnaval aqui. muita coisa mudou de lá para cá, Mudou, né? mudou. Você acha que os eventos brasileiros, essa coisa da cultura nossa, diminuiu um pouco ou vem aumentando? Para poder Olha, trazer um pouco mais, mudou. né, para os japoneses, mostrar um É, pouco mais do Brasil para o Japão, né? mas eu acho que mudou, sabe? Porque Aham, antes houve um boom, né? É, Principalmente com o carnaval aqui, que aham. que era novo eram ainda. 6 mil turistas, Nossa, né, em 2 dias de carnaval aqui nessa avenida, que era a antiga Sangoion. antigo Sangoião, É, exatamente. então, depois que acabou o carnaval, Uhum. né? Aí então mudou o cenário aqui. Porque antes você via uma roda de samba em cada esquina quase, todo Sim, boteco tinha, tal. Os japoneses gostavam muito. E aí com as crises que nós tivemos também, né? O tsunami, né? Então Uhum. isso aqui mudou muito, né? Eu acho E- que de 2008 com a bolha imobiliária e 2011 deu Mudou, mudou bastante. mudou bastante. Ah, Mas ainda continua agora, da época que teve aquela aceitação do brasileiro, o brasileiro ainda é bem aceito. Só que não tem muito. Mudou isso, mudou para hoje é isso. Não tem muito, não o, tem. o que tu acha, por o que que influenciou essa mudança? O que que tu acha que foi a causa? Eu acho que foram essas crises. Financeira, no caso financeiro, Isso. tu acha que o povo foi afetado por Foi, questão financeira foi. e daí E o para câmbio mundial, voltar. né? O câmbio mundial também mudou. Ah, sim. Porque eu lembro que em um ano eu juntei 14 mil dólares. E hoje eu não tenho hoje nem US$ 100. É, porque eu conheci pessoas aqui que em pouquíssimos meses, né, quando começaram a vir para cá os famosos decassegues, Hum, nos anos 90, começo dos anos 90, o pessoal juntava um dinheiro assim, ó, para comprar É, um imóvel no Brasil. E hoje em dia, para você conseguir isso, não, mudou mundial, né? Não é mundial. só Então, hum, o que em levava relação ao Brasil. meses, hoje É. pode levar anos, né? E a imigração aqui começou praticamente só com brasileiro. Depois, peruano, né? A América Latina em geral. Hoje em dia, é mais fácil para o empregador aqui ter o pessoal asiático, né? A gente sabe Sim, disso. tá É mais perto, mais mão de obra perto, mais mais barata. barata. mais barato é. Aham, Isso aí também mudou bastante, né? aham, Agora, algumas coisas que mudaram aqui por exemplo, o Restart, né? aham. É uma coisa que mudou muito o cenário aqui. E está mudando, tá? Eu acredito que o Restart está numa fase de mudança, De né? mudança. Aham. Porque não existia isso antes. Hum. E o que eu brinco, tô vindo para cá também, né? Mas a qualidade do pessoal que vem aqui é muito interessante, né? Né? É, Eu antes de vir pra cá, eu também não sabia o que acontecia aqui tinha até um certo dentro. preconceito, né? A rotatividade de gente É, fazendo pós-doutorado, mestrado, isso. pesquisa. Eu não sabia que existia isso aqui E antes de. humildes, né? Você vê pessoas que com a camiseta furada, uma bermuda velha. Sim, sim. Aí nós temos exemplo lá na cozinha que fala 4 idiomas, né? É. Uhum. Tem que respeitar. Porque é aquela coisa, né? Muitos sonhos, e, assim, muitas pessoas que saem dos seus países, não só Japão, Estados Unidos, Europa, para onde quer que seja, muitas pessoas saem um pouco com ilusão, né? De, Ah, sim. poxa, vou para um país de primeiro mundo e acaba chegando aqui, a situação muda um pouco, né? Ou É, radicalmente, é. né? O sonho vira Sonhos. até um pesadelo, às vezes. Exato, isso, nesse ponto que eu queria chegar. E eu também eu não sabia desse lugar aqui, Hum, que tinha o Restart Community, que tinha os alojamentos, que tinha, hum, que eles dão um apoio para as pessoas, né, que estão, né, precisando também. E esse é um fato muito bacana, né, hum. aqui para a cidade de Oizumi, né, que deveria se Ah, estender mais, né,
A incubadora também, né? Que É. ajuda novos Novos empresários, empreendedores. Exatamente. a empreender, a Tá crescer, difícil, mas vai mentoria. sair, né? Não é fácil, mas né, tem gente empenhada a fazer essas coisas aí, né? Então, Isso é aí. interessante, né? Aham. E isso não existia antes. Quando eu cheguei aqui, nada disso existia. A primeira biblioteca brasileira, que foi aqui de Oizumi, minha mulher que ajudou a organizar, entendeu? Em português, né? Não tinha. E começaram os japoneses daqui, porque, não sei se vocês sabem, a questão da imigração brasileira para cá, foi um cara de Oizumi que começou isso. Ele morava aqui do lado do Restart, né? Ele faleceu há pouco tempo. E ele foi o primeiro cara que começou a fazer esse movimento para dar visto de trabalho para brasileiros. Para brasileiros. É. Então você vê que é uma coisa recente. Isso aí tem. Quanto tempo atrás? Foi na década. Foi em 80 e pouco, né? 80 e pouco. É. Hum. Então temos aí uns 40, 50 anos, né? Mais ou menos, né? Bastante tempo já, hein? Então, mas ele estava vivo até há pouco tempo né? aí, esse cara. O filho dele hoje é vereador aqui em Izumi. Ah, é? É um cara interessante para entrevistar. Porque o pai gostava muito de brasileiro. Uhum. Ele estava em toda a roda de capoeira, roda de samba, era um japonês, né? E ele que começou essa questão da imigração, do visto. Falando nisso, como é que foi de tu dar um workshop e apareceu o ex-imperador, o Akihito? Como é que foi isso aí? Qual era o papo ali? Porque tem uma foto aqui na entrada, Que né? história é essa? Aí, conta aí pra nós. Hoje nós estava vendo, né? É. Olha que será que eles estavam conversando? Não, e do nada a gente foi ali fazer o story pra iniciar aqui. Que é isso, pai? Várias coisas ali de capoeira e capoterapia, daí a foto tua ali, deu, poxa, É. foi essa história aí? Fala aí, conta aí pra Olha, a gente. história eu não sei direito, mas acho que começou. Não sei direito. Não, porque eu não sei realmente. Ah, Eu acredito que começou com aquele papo das drogas lá atrás, né? Aham. Então esse trabalho começou a sair na NTK, né? Eu tenho um vídeo de 7 minutos no News da NTK. ah. Então isso começou a sair na mídia, né? Sobre o Izumi. Sobre o exame, sobre capoeira, né? E começou a sair na mídia. E quando foi para que lançaram, tem até um livro sobre essa viagem dele aqui. É a viagem do Imperador a Tatebayashi. Tatebayashi. Ah, ele Porque, veio a Tatebayashi. porque é onde a mulher dele nasceu, né? Aí então ele fez essa viagem, dessa viagem saiu um livro. E ele passou para o Izumi. E foi muito engraçado porque eu fui convidado, né? Assim, uma pessoa chegou e falou: Você pode fazer uma apresentação para uma pessoa muito importante? Eu falei: Posso. Né? Eu tinha um grupo grande na época, né? Tinha mais de 100 alunos. Aí ela falou assim: Só que não vai pagar nada. Tá bom, a gente faz. Aí ela falou: Só que isso daí vai te repercutir no mundo todo. Eu falei: Quem é? Ela falou: Não posso dizer. Aí eu fiquei meio bravo, sabe? Falei, não vou fazer não. Quem é esse empresário? Eu achei que era empresário. Empresário. Nunca Aí, imaginou que fosse o imperador. não. Ela: Não, você tem que fazer porque você foi escolhido pela organização. Olha só. Eu não disse, mas era a Casa Imperial. Era a Casa Imperial que tinha escolhido. E, por coincidência, eu tinha uma amiga dentro da Casa Imperial, uma brasileira. Não sei se também foi o dedo dela ali, né? Mas ele falou: Não, já veio com o seu nome. É um projeto que vem de longe, já veio com o seu nome. Tá bom. Aí nós fomos fazer. Vamos treinar, tal. Treina. Quem é? Eu falando para meus alunos: Ah, é uma pessoa importante, mas não sei quem é, não. Aí quando faltavam uns quase 2 meses, ela falou: Ó, você vai fazer uma apresentação para o imperador. Aí eu comecei a rir. Pensei: Brincadeira. Falou: Não, é verdade. Eu falei: Não. Imperador, capoeira? Falou: É. Aí ela falou: Vai vir um pessoal, né, da segurança particular dele, vai filmar todo mundo, vai fazer uma ficha eletrônica deles, e então você já avisa todo mundo. Isso foi em que ano? Foi nos 100 anos de imigração, acho que foi. Foi em 2001, quebrado. Foi.
Os meus Eu acho que eu tava aqui em Oizumi, morando em Eu não Oizumi. lembro que ano que foi. 100 anos de imigração. Eu não lembro exatamente o ano. E aí eu sei que nós ficamos assustados que de repente entrou um bocado de segurança na academia e começou a filmar todo mundo. Aí os japoneses também falaram, não, nenhum acreditou. Tem um berimbau que o imperador pegou na mão, que a menina levou para casa e o pai tomou dela e falou, isso aqui ninguém mais toca. Tá lá em mais baixo. Que foi o berimbau que o imperador tocou berimbau. Tocou. Isso não saiu oficialmente, tá? É inédito aqui. Tá guardado como Mas o imperador tocou aqui, não mexe, hein, é, mais. é. Aonde que foi essa apresentação? Foi aqui em Izumi, numa escola. Uma escola? Numa Ah. escola. E outra coisa engraçada, assim, que eu treinei um mês para fazer uma reverência para ele. E quando ele entrava, eu tinha que fazer uma reverência e falar alguma coisa que eu nem lembro o que era. Não tem como eu lembrar. E a hora que eu fui fazer a reverência para ele, né, que ele chegou, aí ele pegou e falou assim para mim: Você é brasileiro. Brasileiro não cumprimenta assim. E pegou na minha mão e me deu um abraço. Que legal. Né? Aí quebrou todo o ritual. Isso aí não saiu nem na TV, tá? Aham. Por quê? O memorial, né? O cerimonial, Sim. eles não podiam, ele tinha que seguir aquele cerimonial. Então ele tinha que entrar, tinha que fazer reverência, apresentar a capoeira, ficar 6 minutos com ele, Uhum. não podia falar sobre política. Adivinha qual foi a primeira coisa que eu falei? Política. Política. Eu falei, não, é a única oportunidade que eu vou ter na minha vida. Né? De conversar com o imperador. Aí o que eu falei ali com ele foi o seguinte: primeiro ele me perguntou assim, não vai ter maculelê? Eu falei, mas o senhor sabe o que é maculelê? Sei. Eu falei, mas tem brasileiro que não sabe. E o senhor sabe? Onde é que o senhor viu isso? Ele falou, não, eu fui uma vez ao Rio de Janeiro e eu vi num hotel lá um grupo de capoeira fazendo maculelê. Eu falei, eu não preparei nada, né? Não vai ter hoje. É. Porque não é assim, né, na hora. Não tinha nada ali preparado. Ele falou, eu já fui ao Rio de Janeiro, eu tenho um primo no Brasil que é agricultor. Aí eu falei, e o senhor conhece capoeira? Então, mais ou menos. Eu falei, não, capoeira é uma luta de resistência política. Aí já foi. Você sabe Assunto que que nem a Sueli ninguém... Goshi que tava aqui, né? É, Não sei se... Ela falou que às vezes os japoneses têm mais o interesse de conhecer um pouco isso. mais da cultura nossa Do do que que nós nós mesmos. mesmos. É. Entendeu? E ele aconteceu isso. A imperatriz queria saber sobre samba de roda. Eu lembro que tem um aluno meu, o aluno meu, Paulo Vampiro, ensinou berimbau pro imperador. Ficou ali do lado, tim, dom, dom, imperador. Isso aí não saiu, porque todas as imagens do dia foram para a Casa Imperial. E lá eles editaram o que podia e o que não podia sair. Então, hoje em dia, se forem me prender, tudo bem, né? Mas ele tocou berimbau. Eu vi. Não tenho documento sobre isso, mas eu vi. E quem ensinou foi Paulo Vampiro. E Mandela, que é o meu mestre hoje, começou a ensinar o toque de samba de roda para a imperatriz. Que ela queria saber o que era isso. Uhum. Samba de roda. Também não saiu nenhuma mídia. Né? Mas ela ouviu, teve uma ideia do que era, né? E ele era para ficar 6 a 7 minutos com a gente. Ele ficou 17. 17. E aí o pessoal do memorial veio e me puxou do lado e falou, olha, ele tem que ir embora. Eu falei, fala com ele, né? Sim. Quem sou eu para mandar ele embora, né? E aí foi que... Aí ele falou assim para mim, nossa, mas tá muito gostoso aqui, assim, né? Ele falou, isso aqui tá muito bom, né? Sugoi. Mas eu vou ter que ir. Aí cumprimentou a gente no estilo brasileiro. Brasileiro. Pegou na mão. E eu lembro que um garotinho, filho do Mandela, que hoje em dia é um jogador de futebol aí famoso, levou um tropeção e bateu o nariz no chão e saiu um pouquinho de sangue. No dia. E aí quem ficou acariciando a cabeça dele foi a imperatriz. Como se fosse um netinho dela. Netinho, né? Entendeu? Foi muito legal. Netinho preto. Ele é bem O legal. Mandela tava no dia? Tava. É uma sensação única, né? De, É. poxa, um imperador aqui fazendo, né? Isso Visitando a saiu no mundo todo, né? no mundo todo. Então eles editaram um livro, eu tenho aí o livro, se vocês quiserem ver depois, que tem uma foto minha lá. E outra coisa muito engraçada desse dia, aí eles me mandaram um doce da cozinha imperial, Uhum. um estojinho com doce de arroz.
Doce de arroz. Aí eu falei, vou distribuir pro pessoal comer, né? Aí cheguei lá, o pessoal que foi um dia na academia falou, chegou esse aqui da Casa Imperial e tal. Aí ninguém quis comer. Todo mundo falou, não, isso aqui vai ficar. Só que mofou, acabou, já foi jogado fora. Mas ninguém quis comer. Assim, porque achavam que aquilo era uma relíquia, né? Relíquia. Que veio da cozinha do imperador. Imperial, olha só. Da Casa Imperial. Que coisa, Era né? doce? Doce de arroz, né? Devia ser, ninguém comeu, mas era Ah, doce. Era um doce de Ninguém arroz. quis comer pra. Que Vamos tinha, guardar. que tinha o cunho da Aham. Casa Imperial, ah. né? Mas aí não teve jeito, não durou muito tempo, né? Maculelê, tu fala é aquele Na dança dos dos facões, facão? é. Esse é É, muito louco, hein? Esse aí. esse é. Já viu já? Acho que eu já vi, sim. É. É aquela Ukulele, coisa, né? O japonês tem mais eles do que conhecem o mais. nosso próprio É. que É que eles estudam, né? estudam. Tem uma característica interessante. A maioria dos alunos brasileiros que chegam aqui, eles vieram se interessar por capoeira no Japão No Japão. e não sabem nada. Ah, não, agora eu quero aprender porque eu sou brasileiro, né? Agora o japonês, quando chega aqui, ele já leu, já pesquisou, Já sabe tudo. ele veio aprender a capoeira, ele já sabe o que ele quer aprender, Aham. né? Quer aprender isso. Ele já é interessante isso. A maioria vem assim. E essa apresentação que tu vai fazer no evento do Makoto, dia Hum, 27 de outubro agora, tu vai apresentar o Maculelê? isso. Ah, é? Um minutinho de maculelê. Ó, tem Não que é bem ser isso. o maculelê tradicional, mas vai ser um minutinho. Porque eu fiz capoeira, né? Fiz quando eu tinha uns Hum, 10 anos por aí, não lembro. Fiz 3 meses de capoeira. E não tinha essas coisas aí, eu não conhecia esses negócios aí de facão. Eu não, é, a minha visão da capoeira não mexia com essas coisas aí. Eu fui não. ver quando tu me mostrou um dia lá, a gente fez um Então, treino. mas ainda até hoje, existem academias de capoeira, por exemplo, eu lembro de um aluno meu que foi numa academia na cidade aí, ele foi fazer um trabalho de, né, Gemba, né? Você sabe, Uhum. construção, chegou lá, estava longe daqui, ele falou, vou procurar um lugar que tem capoeira aqui. Achou. Aí ele subiu, né, e falou, pô, eu queria treinar, queria... Ele falou, então aqui é o seguinte, você vai aprender a dar porrada. Aí ele disse que na hora ele fez meia volta e foi embora, entendeu? Porque muitos só se interessam pela parte de luta De luta. na Hum, Aham. capoeira, né? aham. E o restante é muito maior do que luta. Porque a capoeira tem dança, tem filosofia, tem história, tem artes plásticas. Quando você pinta um berimbau, Sim. aquilo é uma arte plástica, Uhum. A capoeira é entendeu? uma arte, Sim, né? na criação dos instrumentos, né? Exato, exato. Criar os instrumentos, não é ir na loja e comprar. Isso aí não tem É. graça. Então, eu fazendo uma crítica já a alguns mestres de capoeira que estão, né, a graduação até acima de mim, mas eles só ensinam lá do luta. Ah, E não se interessam, então isso vai morrendo, entendeu? Isso que é o foda, né? É, E uma coisa que eu fico triste também, que o pessoal que quer ensinar a filosofia, aham. as origens, mistura confundem com religião. é, Sabe, eu fico, que não tem nada a ver. É. né, É. essas coisas aí, eu Então, fico triste porque é uma atividade física, mexe com o corpo, é um alongamento, melhora, isso. né, a E se você atividade do for corpo. pesquisar, por exemplo, o que eu ensino, meus alunos são obrigados a tocar, são obrigados a cantar. Além disso, são obrigados a dançar, porque ao redor da capoeira se cresceu toda uma cultura do samba de roda, o samba duro que veio da escravidão, Sim. a puxada de rede, o maculelê, entendeu? E o frevo, Um frevo. entendeu? Então isso é o mínimo que você tem que aprender. Isso é o mínimo, porque tem mais, entendeu? Se você for ver, tem samba de cabula, tambor de mina, é, que eu nem sei isso aí, entendeu? Sim. Agora, esse mínimo que eu acho que deveriam saber, não sabem e não Uhum. ensinam. Aí por não saber, confundem e misturam as coisas e Exato. criam um pré-conceito, né? Dentro da própria capoeira. Capoeirista com Que é uma preconceito de cultura capoeirista. rica do É, nosso então. Brasil aí, né? Infelizmente. Mas isso Felizmente. acontece com tudo. Inclusive, assim, o que a gente. Que eu pratico hoje é capoeira Angola de rua, né? Do mestre Lula Rasta da Bahia. E aqui é o Mandela, né?
Mas o que a gente vê é que a gente também é um pouquinho discriminado. Hum. Então, alguns eventos a gente não é convidado e a gente também não quer ir, sabe? Ah, Às vezes é convidado, a gente também não vai. Porque a gente vê que não tem fundamento. Sim, Então, se não tem fundamento, para mim não serve. exato. Porque a capoeira que eu pratico, eu falo que a capoeira é de mamando a caducando. Uhum. Porque uma criança de 4 anos consegue praticar a capoeira que eu Sim. ensino. E um senhor de 80, 90 anos também consegue. Nós temos um aluno de 85. Eu tenho uma aluna, né? Então consegue. E é isso que tem que ser, a integridade social e cultural. Exatamente. Entendeu? E outro detalhe é que esses capoeiristas que só pensam no lado marcial não sabem, por exemplo, que a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. No mundo. Uhum. Já é provado isso. Ela é patrimônio imaterial da humanidade. Entendeu? é uma das mais completas, né? Mexe com música, mexe Hum. com atividade Aeróbica, inclusive. Aeróbica, física. Tem uma história, uma cultura Sim. aí, eu acho uma das Muito mais grande. completas que tem. Ao lado de filosofia e história é muito grande. A filosofia, por exemplo, existia antigamente uma oração secreta que se fazia quando você vai começar a jogar. Hoje em dia existe essa oração ainda, Hum. mas ela não é mais secreta, todo mundo já sabe, assim, quem pratica a capoeira dentro dessa filosofia. Os outros não sabem mesmo, continua secreta. Mas qual que é a oração? Não tem vínculo religioso nenhum Sim. com religião A, B, C. Esse. Uhum. Mas a oração é o seguinte, que meu movimento, eu peço ao Criador Uhum. que dirija o meu movimento, que ilumine o meu movimento para que eu não machuque, não mate o meu colega de jogo. Sim. Existe uma filosofia muito grande, É. que a capoeira mata, já matou muito. Né? A Guerra do Paraguai, que todo mundo esconde, mas quem ganhou a Guerra do Paraguai foi os capoeiristas. Uhum. Todo mundo esconde. Hum. Né? E aí você, dentro da história do Brasil, você vai ver Dom Pedro II era capoeirista. E todo mundo esconde. Por quê? Essa eu não sabia. Porque Fala mais aí pra nós. o tutor dele era. Esqueci o nome do tutor dele agora. Mas o tutor dele era capoeirista. Uhum. Ele ficou criança aqui, né? O pai foi embora aqui, no Brasil, No né? Brasil. E o pai foi embora, Dom Pedro I voltou a Portugal. E o tutor dele ensinou capoeira ainda. Então, existiram muitos personagens da época da colonização que praticavam capoeira escondido. E até que surgiu aquele termo, né? O cara é um senhorzinho, um português, um branco, mas tem um pé na senzala. Esse pé era inclusive por causa da Da capoeira. capoeira. Porque ele ali com a filha com o filho da cozinheira ali, ele aprendia capoeira secretamente. Então aí você vai ver que jogadores, né? Famosos, aqui nós temos o Amaral. Outro dia eu perguntei a ele, ele falou, não, eu joguei num time que era obrigado a fazer capoeira. Olha só. Entendeu? A seleção da China treina lá em São Paulo, né, na Moca, e eles têm um professor de capoeira. O Pelé. O Pelé foi capoeirista do meu grupo. Aqui, ó. Olha. Ele foi As aluno. gingas. Sim, ele foi aluno de Zé de Freitas, Uhum. e que foi o meu mestre também. E eu me formei com o Serginho Largatixa, que foi aluno de Zé de Freitas, que era o parceiro de Pelé ali, que ficava ensinando a ginga e tal. Uhum. Zé de Freitas era o mestre. E Serginho era quem ensinava o Pelé, entendeu? A jogar capoeira. E tem um detalhe interessante, que dizem que só um cara do Fluminense que conseguiu marcar ele até hoje, né? Que era outro capoeirista. Olha só. E a capoterapia, como que funciona isso? Isso é muito legal, porque no Brasil eu já fazia isso, mas não tinha esse nome, capoterapia, né? Uhum. Eu usei na PAI, né? Ah, Nem existe mais, existem que outro nome hoje, né? Antigamente era Associação de Pais e Amigos do Excepcional. Exatamente. É. E eu dei aula lá. E não tinha esse nome ainda de capoterapia. Esse nome surgiu, é recente, né? Mas é uma terapia que a gente faz com qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer condição física e mental, né? Usando os movimentos, né? Um pouco
da filosofia até da capoeira. E, na verdade, aqui o que está fazendo mais sucesso é a capoterapia. Capoeira. Sabe o que me lembrou? Me lembrou do Tai Chi e do Yoga. Exato, exato. E a Mexe com capo... alongamento ali. Isso. Nossa, eu saí de uma aula tua que eu achei que eu já tava bem, porque eu corro de manhã de vez em quando. Aí eu fiz um alongamento, saí todo, sabe? Nossa, eu tava precisando mesmo É do bom, né? alongamento. E é interessante aqui, por exemplo, nós tivemos a dona Cida, né, que morou aqui, ela teve um AVC, né? Uhum. Aí quando eu cheguei aqui, foi quando eu comecei com esse negócio de capoterapia, que o Hashimoto, né? Ele tem uma cabeça, às vezes, iluminada. Não, você tem que ensinar esse negócio de capoterapia. Você conhece isso? Eu falei, conheço já. No Brasil, né, 40 anos atrás, a gente fazia isso. Eu falei, então é isso aí. Aí, essa dona Cida, primeiro dia, ela chegou com a bengalinha, que ela tinha tido um AVC, ficou de longe, lá de fora, olhando. Eu falei para ela, você não quer aprender a bater um tambor? Isso aqui não depende de um condicionamento físico, alongamento. Você Sim. bate um tambor e tal. Ah, a próxima aula veio. Ela veio. Ela começou a bater um tambor devagarinho. Aí daqui a pouco eu falei, você sabe como é que é a ginga? Assim, tal, tem esse alongamento que você cai na negativa para a direita, na negativa para a esquerda, para frente, para trás. Bom, moral da história é que hoje em dia ela trabalha num hospital de idosos em Tatebayashi Aham. e a bengala tá jogada aí para cima. Olha só Não que sei beleza. aonde que Que tá maravilha. essa bengala Massa, hein? que ela largou aí e foi embora. Ah, Fiz muito bem para ela, né? Então Depois desse AVC, é né? Para a pessoa poder, né? Voltar a ter uma vida, normal, vamos se dizer, produtiva, vamos dizer. produtiva, é. hum. Muito bom isso. Isso aí Esse tipo de trabalho, né? Com as pessoas. E hoje em dia eu trabalho também numa escola, né, de crianças Você trabalha, especiais. né? Especiais, né? Eu cheguei nessa escola através porque eu sou formado em pedagogia, né? E uma pessoa me pediu se eu não conhecia uma mulher, que fosse uma professora que fosse formada em pedagogia, que entendesse um pouquinho de terapias para uma vaga. Aí eu brinquei com a pessoa, que é uma amiga minha, que é a Larissa. Aí eu falei assim, tem eu tenho esse diploma aí, e eu sou capoeirista. Ela falou, manda o diploma. Falei, sério? Sério. Aí eu mandei o diploma, uma cópia, né? Aí passou uma semana, ela falou, vem fazer entrevista. Falei, nossa, eu tava desempregado. Tava no seguro-desemprego. Aí fui lá, fiz a entrevista, o cara me aprovou na hora, Que beleza. né? Então, mas lá eu já usei umas 2 vezes, né, capoterapia, né? Mas só que lá eu tô aprendendo outras terapias, tá? Sim. Mas é muito interessante. A molecada, quando eu faço, às vezes principalmente para lateralidade, coordenação motora Sim. grossa, eu uso a ginga, marco lá no chão, eles brincam e nem sabem que estão fazendo a terapia. E há quanto tempo você está nessa escola aí? Essa escola tem uns 6 meses, mais ou 6 menos. meses. Que bacana. É um trabalho novo, tô aprendendo. Quantos anos tem a garotada aí? Garotada lá varia de 4 anos, mais ou menos, até 16, por aí. 15, 16, quando tá entrando no cocô, né? Ah. 15, 16. Especial, quando fala especial, como? Não, especial as pessoas às vezes pensam assim, é síndrome de Down, é autismo. Não, não é só isso, né? Na verdade, acho que eu não posso falar sobre o que acontece lá dentro, Não, sim. Aham. né? Existe eu assinei mas não é bem assim, não. É criança que é hiperativa, Aham. ou tem um pouquinho de surdez, já vai desenvolver um outro lado do cérebro, né? Aham. Mas não é. E existem alguns casos mais graves, né? Aham. Mas o trabalho lá é bem leve. E o engraçado é que eu vejo que no dia a dia, tipo, agora eu começo a prestar atenção nas pessoas, né? E todo mundo tem um pouquinho de não é bem um desvio, é um fora, um pouquinho, todo mundo é um pouquinho especial em alguma coisa. Aham. Até eu, que estou lá trabalhando como profissional.
Mas todo mundo tem um pouquinho. Hum. Todo mundo São, deveria, são todo mundo. crianças, são latinas, Sim, estrangeiros, lá temos todas as japoneses. nacionalidades, porque são enviadas pela escola japonesa. Então tem peruano, Aham. brasileiro, vietnamita, japoneses. Eles não Várias discriminam, nacionalidades, né? não. Que vai até esse local. E a comunicação seria em japonês entre eles? Ali é uma Babel, né? Porque como, por exemplo, tem aluno lá que o pai é peruano, a mãe é brasileira, a mãe é Uma japonesa, mistura de o línguas pai ali. é vietnamita. Então se comunica um pouco em português, um pouco em espanhol, Espanhol, mas o básico mesmo lá é japonês. japonês. Ah. É. Mas no fim. Não rola um inglês, assim, de vez em quando? É, agora entraram 2 vietnamitas, né? Ah. E de vez em quando você nota que um falou alguma coisa pro outro em inglês, Ah. né? Mas criança, bem Mas o criança. básico mesmo, básico é o Japonês, japonês. japonês. Ah, entendi. É. Bom, aí é o Wilson, né? O Wilson Roberto Lima, 28 anos no Japão. E 66 de idade, que vocês não Você disseram. acredita que hoje eu fui gravar uma story? Aí fui falar a sua idade. É. Só que daí eu acabei. Aí o Thiago falou: Ué, será que tem 66 mesmo? Não, eu mandei. Eu apaguei. Eu mandei com 66, só que eu não tinha certeza. Eu mandei Aham. 66 com interrogação, né? Deu, poxa, imagina a gente dar uma furada aí, passa Furada uma dessa. idade errada, né? Não, é isso Inclusive mesmo. a. Como chama ela? Margarete? A Margarete. Não, ele tem 66. Ele Aham. tá É. bem, que ainda jovem. É. Né? 66 e 50 de capoeira. 50 de de capoeira. capoeira. Comecei com 16 anos. Né? 16 anos. E na minha vida eu vi algumas coisas interessantes, assim, né? De 60, quando a gente fala 66 anos, o cara já viveu mais de meio século, né? Né? Eu não percebo isso, sabe? Pra Hum, mim, parece que foi ontem, né? Importa o espírito. Mas aí eu vejo algumas coisas assim, por exemplo, eu fui no show do Queen, Olha só. né? Aí eu pergunto pro pessoal, quantas pessoas você conhece que foram no show do Queen? Só tem eu. Você é a primeira pessoa que eu tô conhecendo. Pelo show do Queen. Eu vi o Fred Mercury Fred cantando Mercury, ali. olha só. Aí eu vi a Copa de 70, Copa né? de 70. Aquela galera boa lá. E algumas coisas, assim, né? No Brasil, que eu vou lembrar, Luiz Melodia, Luiz né? Melodia. Eu gosto muito de música, né? Então, eu vi alguns caras, né? Belchior, assim, Belchior. eu fui num show, Belchior cantando igual nós estamos conversando aqui, Aham. né? Então, isso aí já é muito legal, já vale a pena. Tu toca percussão, não toca? Um pouquinho, né? Toquei numa banda de reggae aqui no Japão, Tocava o quê? percussão, Percussão. conga. Conga? Lion of Zion foi a melhor banda de reggae que teve Eu aqui. já toquei com eles já. É? Alguns dias toquei bateria. Ah, então. A galera é uma gente massa. Infelizmente acabou, né? A banda, mas eu lembro que assim, o pico da banda foi que nós fizemos a abertura do Planta e Raiz, né? Ah, pode crer, eles vieram aí, né? Aí Lembro. o produtor deles era um cara que foi do Novos Baianos. Aham. Ele falou pra nós assim: grava uma demo que eu vou produzir vocês no Brasil. Aí nós falamos, mas hoje é nosso último show. O cara falou, não é possível, porque a gente tinha 4 músicas autorais. Não, a gente acabou porque tá indo pro Brasil e a gente não quer substituir nem nada. Aí a banda ficou sabendo, né? Que era, pô, é mesmo? E essa bandeira que vocês têm aqui? Tinha uma bandeira assim, escrito lá, Elf Zion, né? Com aquele leão de Judá, né? Aham. Aí, fica pra você. Aí o vocalista da banda, né? Levou pro Brasil. Aí um dia eu tô assistindo assim um show em Santos. Aí o cara entra com aquela bandeira. Aí falou, isso aqui é uma bandeira de uma banda que não existe mais, que é amigo nosso no Japão. O Tá? Juca, conhece o Juca? O Juca sim. fez uma ponte legal com eles, né? Aí é a segunda vez que eles vieram. Ele recebeu eles aqui, se eu não me engano, ele foi pro Brasil, se encontrou com eles lá. Eu encontrei com eles lá. Ah, é? Fizeram um som também junto. Eu fui num show no Encontro das Tribos, acho que é isso. Aí eu tô lá, o último show era Planta e Raiz. Eu tava bem perto do palco. Aí o guitarrista, né, olhou assim pra mim. Aí falou, o cara do Japão. Reconheceu. Reconheceu. Aí falou, sobe aí, né, depois. Aí terminou o show, fui lá no
no camarim e tal. Ele, pô, e aí, como é que você tá fazendo aqui em Diadema? Foi em Diadema, né? Diadema. Ele nem sabia que era de Diadema. Eu falei, não, minha família é daqui. Foi um show que tinha, um show fechado com 4.000 pessoas. Gente pra caramba. Aí ele, pô, legal, legal. Pô, você não quer ir fazendo um som com a gente, né? Aí ele, tipo, falou, você faz um... Eu falei, não, já tô voltando. E o Juca foi e fez o som com eles, eu não fiz. Inclusive, a gente pode trazer o jogo aqui um dia, pô. O Juca, ele é evangélico, mas ele é um multi-instrumentista. Ele conheceu muito minha mulher, Ah, é? porque minha mulher, a pedido dele, Uhum. montou uma prancha de skate dentro do Pitágoras. Olha só. E eles mesmos não acreditaram que escola nenhuma dava valor, né? Hoje em dia já não. Sim. Ao skate. Ele teve o prazer de ter uma prancha na escola, que foi minha mulher que ajudou a fazer isso. Ele é um multi-instrumentista, ele O toca Juca, muito. gosto muito do Juca. Hoje em dia ele é evangélico, mas ele De vez continua em quando ele tocando. se apresenta aí na praça, né? Quando tem evento aí. Faz Ele, tempo, né? Que eu ele, não ele, vejo. ele tocou aí num último evento que teve aí. Só que eu acho que é com a galera da igreja. Na igreja, eu né? acho. Ele toca muito, o baixo que ele Sim. toca é fantástico, né? Aham. Tem muita gente boa escondida aqui, né? Tem, que não tem uma bastante. oportunidade até que... Isso. Até ontem nós estava conversando, né, com a Amanda Midori, a professora de balé. Então, ela foi aluna da minha mulher quando era criança. Foi aluna? Foi Ah, aluna? é? Foi. Olha só. E eu dei aula pra filha dela depois. Olha só como é que é a situação. É pequenininha, bem pequenininha. Eu estava comentando sobre, né, tem muitas pessoas na comunidade que têm talentos, né, e não Sim. tem uma oportunidade para Um demonstrar espaço, uma oportunidade, espaço né? Pra pra mostrar. demonstrar. Eu acho que esse evento do Makoto, ele tá tirando, vamos dizer assim, leite de pedra, né? Porque o que apareceu de menina bonita que sabe desfilar, Né? E onde é que estavam essas meninas, Escondida, né? Então né? tá ali atrás de uma linha de fábrica, dentro de uma escola Exatamente, ali. exatamente. Acho que vai Então, ser legal esse evento aí. Ele tá organizando já É. com 2 meses de antecedência. Já É. conversou com bastante gente. Vai ter várias apresentações de vários Então, projetos o bacanas desfile de aí. moda aqui, eu não me lembro de ter tido acho Um que, desfile de moda. você vê, Com kimono ainda vai rolar. vai rolar um negócio de Vai vir kimono, uma uma coisa, mulher lá de Shizuoka pra vestir as meninas. vestir as meninas As de meninas, parece kimono que e é isso, tal. Eu achei muito legal. Interessante E misturar. eu acho, porque eu tenho uma aluna, quando eu era criança, ela dizia assim, eu quero ser modelo. E aí, mas ela era bem magrinha, assim, né? Não tinha expressão, né? Eu lembro que ela foi fazer capoeira. O apelido dela é Formiguinha. E aí, foi o Mandela que colocou esse apelido nela. E aí, Formiguinha foi indo. No fim, ela virou modelo. E hoje, se não me engano, eu acho que ela é olheira da, da Ford, né? A maior agência do De mundo. modelos Do mundo. do mundo aí. E você vê aqui, não tem nada. Até vou ver se eu convido ela, né? Quem sabe, né? Ela mora onde? Ela mora em Tóquio. Ah, é? Casou com um australiano lá. Ah, Eu vou ver se eu falo com ela. faz aí a nossa ponte aí, Pensou? chama ela pra gente conversar, né? O Macotão vai agradecer, pô, saber dessa experiência Nossa internacional. que ela As meninas também que estão aí ela é minha iniciando. aluna, né? Dando Ó. spoiler aqui, olha, eu nem sei se eu vou conseguir falar com ela. Não, mas troca uma ideia Mas quem lá. sabe, né, não Mas não isso aí, acontece essa que ponte, essa consegue relação, trazer ela para cá. essa relação que, como é que a gente fala, faz uma rede de amizades, né? Interessante. Uhum. Porque, por exemplo, se eu for pensar aqui, no futebol eu tenho o Amaral, que foi o rei de Tóquio, é Sim. meu amigo particular, assim. Nossa, eu lembro quando minha mulher fez aniversário, eu fui cantar parabéns no estacionamento do Instituto do Câncer. Isso pra mim foi. Sensacional. Mas aí ele é um cara, né, top do futebol aqui. Aí tem o filho do Mandela, que também tá top no futebol. Tem o Mandela, que inclusive foi o cara que fez a propaganda da Audi no Japão, né? Então você vai formando uma rede que você nem vê. Eu tô falando agora, tô começando a ver, pô, esse cara. Porque é interessante, a gente não percebe onde esses caras chegaram e onde a gente tem uma rede de alto nível, vamos dizer assim, né? Aham. E são pessoas que simples, né? Simples, né? Que estão ali com capoeira, futebol, arte, né? Uhum. Eu, por exemplo, no mundo, eu tenho pelo menos
a gente fala um camarada, né? Capoeira a gente usa esse termo, que seria um brother, um irmão, Sim. que existe uma família na capoeira. E eu tenho, pelo menos um em cada país eu tenho. O Assim, Amaral, ele mora onde hoje aqui no Japão? De vez ele em tá quando acho que morando, eu vejo uns vídeos dele por aí. ele tá em Tiba agora, Ele tá em Chiba. tá Aham. treinando um time lá em Tiba, me Tiba. parece. É. Molecada ou time, Eu não sei, time acho que é time profissional? mesmo, Ah, é? profissional. É. Ah, E ele era de liga ainda, né? Agora aí outro spoiler, que ele falou que não é pra espalhar, mas acho que vai ter um estádio com o nome dele. Ah, é? Olha É, só. ah, já tá um projeto, já tá pronto praticamente, né? ah. Então, quer dizer, é um cara. E na França, por exemplo, se eu for na França, eu tenho pelo menos uns 10 lugares para mim dormir. Sim. Eu tenho muito amigo ali em Paris. Né? Então, eu já fui para a França, né? Agora eu quero viajar o resto do mundo, porque eu sei que eu tenho As histórias da As França. histórias da França. É muito bom. Dizem que o idioma da arte é o francês, né? Né? É, porque é fora do comum. Ali O dia que ele for pra França, né? Vai. Né? eu queria, Porque eu queria daí morar lá. a gente vai ter lugar pra ele. Não precisa pagar hotel. Ah, tem 10 no mínimo, né? Deus do livro, tem uma galera boa lá, vixe. Conhecer a Torre Eiffel lá. É, É? eu joguei capoeira embaixo da torre. Olha só que. É, ali porque fazia muito tempo que eu não saía do Japão, né? Quer dizer, eu fui pro Brasil várias vezes assim, mas outros países, o único país que eu visitei fora do Japão foi França, né? França. E aí, quando eu cheguei lá, assim, eu vi uma conexão com o Brasil fantástica ali. Você vê o pessoal dançando forró. Aham. Eu fui no lançamento, num CD, de um camarada meu até de Santos, tava lançando um CD lá. Uma festa tipicamente brasileira com franceses, entendeu? Então, uma coisa muito engraçada que eu estava no meio da rua, porque você fica muito tempo no Japão, você fica meio aculturado, né? Sim. Aí passou um caminhão de lixo, deu uma fechada no carro e falou, isso aqui, né? Aí eu falei pro meu camarada, o que aconteceu ali? Ele falou, ah, normal, o cara chamou outro filho da puta. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo cena dessa. Então, é muito É legal difícil isso aí, ver né? isso aí acontecer, né? Esse lance assim, né, de, da- dessa conexão com o Né? Brasil, Tem né? muitas histórias bacanas pra É, contar, né? De... ali é. E aqui eu dei aula mais de 20 anos também, né, em escolas. Teve uma época que eu dava aula em 7 escolas aqui. Sim. Então eu dei aula na Universidade de Tóquio, né, De Sofia. toque. Dei aula na de Guma, para os policiais. Sim. E tinha 7 escolas aqui, entendeu? Então aí você vê, nesse tempo, aconteceu muita coisa legal, sabe? Né? Algumas coisas tristes, né? Morreram já uns 10 alunos meus, afogado, um acidente e tal, né? Mas teve algumas coisas legais, então, muito legais. Eu lembro de um ex-aluno da minha mulher que era peruano e ele começou a aprender Nihongo por causa dos amigos. Sim. Então, eles formavam um grupo no Pitágoras e descia a madeira aprendendo Nihongo. E aí os amigos foram embora pro Brasil. Se formaram, né, no ensino médio. Aí ele ficou aqui sozinho e tal. Aí ele resolveu ir passear. E a mãe dele tinha um namorado brasileiro, mas ela era peruana. Sim. Ele também é peruano, tudo peruano. Aí chegou lá, eu não sei os detalhes da história, mas ele acabou fazendo um teste de Nihongo na embaixada do Japão. Nossa. Lá, de Ah. brincadeira. Ele foi de brincadeira. E o pessoal ia fazer o vestibular da Getúlio Vargas. Ele estava de férias, de bermuda, camiseta. Ele falou, eu posso fazer esse vestibular? Pode. Aí foi, porque foi todo mundo, ele foi junto. A turma da sala de aula. Ele passou Que no coisa. FGV Aham. e passou no nível 1 de Nihongo, Olha só. lá no Brasil. Só que ele estava de férias. Ele ficou um mês. Por aí. A história que eu sei, né? E aí ele falou, e agora? Aí ele foi na embaixada do Japão, pediu um emprego. Aí eles deram emprego de tradutor juramentado para ele. Aí ele, será que isso ganha dinheiro e tal? Sei que na primeira tradução já deu dinheiro para ele pagar a despesa dele. Aí ele falou, eu vou ficar por aqui, mas ele não podia, Ah. porque ele era peruano. Aí ele falou com o namorado da mãe dele, o namorado da mãe dele deu a cidadania para ele. Olha só. E hoje em dia ele trabalha, eu não sei se é na Toyo, uma empresa japonesa. Aham.
de automóveis, ele é o tradutor. Tradutor da Já se imprensa. formou na FGV e tal. Eu encontrei ele há algum tempo atrás numa festa junina aqui. Falei, você está fazendo aqui e tal? Voltou, vai trabalhar? Ele falou, não, tô passeando. Falei, pô, eu vim passear no Japão, né? É, olha só. Tem essas histórias interessantes de alunos, né? Muitos, né? A própria Amanda Midori, Amanda eu, Midori. eu tenho o maior orgulho dela, né? Hum. Eu acho assim que ela tem uma história muito legal. Bom, Wilson, vamos. Eu falo demais, vamos embora. Não, imagina. Mais alguma coisa? Pergunta? Queria saber como é que tu começou a dar aula ali na Universidade de Sofia. Ali, Como é que foi esse. eu tinha um orientador, porque acontece o seguinte, eu fiz Taiji uma época, Aham. e o cara, quando eu comecei a capoeira aqui no Japão, o cara que mais me ajudou foi um padre. Aí eu não tinha onde dar aula. E o pessoal, tinha uns 3 alunos que queriam aula, né? Foi quando inaugurou esse shopping, há 27 anos atrás. 7 anos atrás. É. Aí esse padre falou assim pra mim, quando ele me conheceu, ele falou assim, é sua capoeira Angola ou regional? Eu falei, é regional, mas eu gosto de Angola. Ele falou, ah, legal. Ele falou, você não tem onde dar aula? Eu falei, não. Ele falou, dá aula aqui na igreja. Eu falei, mas na igreja, dá aula de capoeira dentro da Né? igreja? Era meio... Ele falou, não, eu falo com o pessoal, eu sou de Tóquio, mas eu tenho um certo poder, vamos dizer assim, né? Aham. E aí ele me arrumou o salão paroquial. Foi onde eu comecei. Eu comecei aqui no Japão, numa igreja. Numa igreja. É. Olha só. E esse cara, na época, ele era o único professor brasileiro com cadeira na Sofia, né? Na Universidade de Tóquio. Ele, professor Professor, de Relações Internacionais. Relações Internacionais. Um padre. Ele morava dentro, era o único Ah. na época brasileiro que conseguiu isso. Não tinha mais ninguém. E aí, quando ele viu minha aula de capoeira, ele falou assim: você tem interesse em dar aula na Sofia? Eu falei: quem é que não tem, né? Pra mim é Né? seu. Pô. Aí ele falou: então eu faço um projeto, me dá. Aí eu fiz o projeto. Esse projeto, porque não sei se vocês sabem, um projeto para ser aprovado na Sofia, Ah, ele tem que passar por todos os professores que têm sim. cadeira. Aham. E aí, eu não sei exatamente quanto, mas deve ser uns 40, 50. E cada um vai pegar o seu projeto, vai ler inteirinho, vai procurar ali os defeitos, o que está errado, vai questionar. Aham. Então isso demorou em torno de 3 anos, Bastante né? tempo, hein? E aí quando eu já nem pensava mais, um dia ele chegou, ele me chamava de Virso, que é gaúcho. Virso, tá aqui, ó. Aprovado, você vai começar lá, eu sou seu orientador. Ah. Aí eu comecei a dar aula toda sexta-feira, na Sofia, meio-dia, eu estava lá, com o pessoal do curso de Relações Internacionais. Só que teve um detalhe, saiu meu nome no anuário, sabe? Tá lá até hoje. Meu nome gravado. Oh, eu acho mal barato isso. Mas aí ele morreu. Ele ficou 6 meses lá como meu orientador e veio a falecer. Ia falecer. E aí acabei saindo, né? Ah. Porque aí também a minha relação com ele era muito forte, sabe? Ele foi meu professor de Taiji, né? Ele foi um cara muito importante na minha vida, Dava sua vida né? aqui. Uhum. Aí eu já não via assim, ir dar aula lá. Talvez se eu procurasse, né? Talvez eu conseguisse alguma coisa lá, mas aí eu não, Tá, tá, Taiji é diferente de Tai Chi Chuan, assim como o regional é diferente de Angola? eu não sou um mestre de Taiji, mas posso falar alguma coisa da escola de Padre Mira, Ah. né? Que inclusive nós temos um cara que já deu aula aqui, tá louco para voltar. Eu queria ver fazer umas aulas. Chicão é. Mas acontece o seguinte, pelo que ele me disse, né? O Tai Chi Chuan, que é Quan, né? Não é Ah. Chuan. Chuan é o brasileiro que deu essa Deu uma. ajeitada, Aham. né? Mas é Quan, Quando? né? E o Quan é o lado militar, Hum. né? E o Taiji é o lado da saúde. Então o que ele ensinava era o Taiji. Sim. Ele ensinava o Quan. Mas depois a gente descobriu que dentro do movimento estava tudo Quan ali. Só que ele não ensinava com objetivo. Tipo capoterapia e capoeira. Isso, mais ou menos isso. Ah, mas tem a ver com Tai Chi Chuan? O quê? Taiji. Sim. Ah, tem a ver. A gente Que é mais capoterapia no caso. Tai Chi Chuan. Isso, ele ensinava o Qigong,
que é a prática do Bruce Lee. Ticum, já ouvi O falar. Bruce Lee, o Jet Li, todos eles, inclusive o Jet Li no vídeo sobre a vida dele, ele vai, as pessoas talvez não percebem, mas ele leva o cineasta, né, documentarista que está filmando ali, na casa do mestre de Ticum dele, que é um velhinho. Eu só dá aquela passagem, mas ali ele fala, ele foi o mestre de Ticum. Daí pouca gente conhece Ticum, Hum, porque o Ticum é respiração, simplesmente isso. respiração. E o Bruce Lee praticava muito isso. E pra galera que não conhece a diferença de regional e Angola, porque até pouco tempo eu não sabia, eu tive que perguntar pra ti a diferença de Angola e regional. Daí, Né? que é isso? Eu tive a oportunidade de ler o manuscrito original de Mestre Atenilo, O Relâmpago da Capoeira. Penilo. O manuscrito escrito num papel de caderno, na USP. A USP tem. Me deram uma luvinha lá, aquela coisa toda, que é uma relíquia. E ele conta ali o que aconteceu quando surgiu, vamos dizer assim, a capoeira Angola regional. Uhum. Porque pelo que eu li, né, foi assim, e que eu entendi, existia uma capoeira, né, que era a Angola, vamos dizer assim, mas não tinha esse nome. Ela tinha um nome assim, pelo que eu sei, tá? Eu não vivi essa época. Mas era brincadeira de Angola, que eram os negros de Angola que praticavam. Então eles falaram que aquilo era uma brincadeira de Angola. Na década de 30, mais ou menos, pelo que eu sei, aí mestre Bimba resolveu organizar, fazer um catar da capoeira. Ele disse o seguinte, foi um catar, ele fez um catar, Uhum. que são as 8 sequências de Bimba, que Uhum. todo capoeirista de regional pratica dentro daquelas Sim. 8 sequências. Uhum. E que aí ela vai se entrelaçando, 8 vezes 8 dá 64, Quando eu né? pratiquei, tinha catar de De capoeira. capoeira, é o catar, as 8 sequências. Ah, E aí ele resolveu organizar e disse o seguinte, que ele não queria aluno dele levando tapa na cara. ah, Mas isso está escrito, tal, em alguns manuscritos muito antigos da época, de 30. Então ele fez esse catar e resolveu mostrar para todo mundo ali, da Bahia, né, para Salvador, vamos dizer assim. E aí ele chegou lá, ó, vamos fazer isso aqui, tal, tal, tal. Uhum. Aí ele falou assim, ó, como isso aqui não vai ficar aqui na, na, na região de Salvador, Recôncavo ali, na região de Salvador, vamos dizer assim. Então vamos falar que isso aqui é uma capoeira da região. Da região. né? Capoeira regional. Regional. Exatamente. Isso Entendi. aqui que me contaram, que eu li, que eu pesquisei. Agora, E a Angola é mais raiz. isso. Aí o que aconteceu? Pelo, pelo que eu vi nos manuscritos de Mestre Atenilo, Mestre Bimba terminou essa reunião, que alguns dizem que essa reunião nem existiu, né? Mas aí Mestre Bimba saiu. Aí disse que o Mestre Atenilo e Pastinha falou assim, deixa Bimba com essa capoeira aqui, vamos ficar com a nossa. Aí, mas como é que vai ser? Ah, se a dele é regional, a nossa vai ser brincadeira de Angola, como era antigamente. É de brincadeira de Angola, virou Angola. Angola. É. E aí não teve um criador da Angola. Bimba criou a regional, Aham. né? Ele colocou, inclusive, movimentos de cat, de... você vê aquelas taponas, aquelas coisas, eu acredito que veio do Borges, eu acredito, né? Não posso dizer Aham. que ele que Sim. veio. E a própria graduação veio da integração com os japoneses, né? Ah. Que tinham as faixas. Então, na verdade, era a capoeira que acontecia naquela região e depois o povo que classificou como regional de Angola. Eles Mas era uma capoeira diferente que acontecia naquela certa só naquela região. região, é. Aí veio uma classificação que o Isso. povo deu. É, E hoje em dia é regional Angola. e Angola. É. E aí tem outras vertentes, né? Por exemplo, a capoeira que eu pratico, a gente fala que é capoeira Angola de rua. De rua. Porque depois de até 37 a capoeira era proibida. Todo mundo ia preso. Tá no Código Penal, né? Já tiraram, mas até hoje, se você pesquisar, a capoeira tá lá, artigo tal, papapá. 1800 e bolinha? Não, 1900 e 1900 pouco. e bolinha? Não é muito antigo, não. Ah,
Em 1937, o bicho pegava. Era preso e ia para a Ilha A das partir de Cobras. quando que começou a poder Quan- praticar normalmente, assim? Quando o Bimba fez uma apresentação para Getúlio Vargas, que era o presidente da República na época. Na época. E Getúlio, aí vem a questão política, que Getúlio Vargas viu que ele era nacionalista, né? Brasil, Brasil, né? Estados Unidos Uhum. e outros países. Então ele viu que ali tinha uma luta tipicamente brasileira. Uhum. Então ele resolveu investir naquilo, Hum. pelo nacionalismo. Uhum. Tanto é que a gente sabe que o começo desses cursos no exército de sobrevivência e tal, eles se basearam num curso de mestre Bimba, que eram os caras que tinham o lenço vermelho. Uhum. Né? Isso aí eu vi um mestre que está vivo ainda, como é que chama? É o mestre lá de Itapuã, mestre Itapuã. O mestre Itapuã disse isso, que esse curso, que ele tem o cordão o lenço vermelho. Depois se basearam no curso de mestre Bimba, que era feito numa fazenda, não sei o que, lá não lembro o nome, detalhes assim. E desse curso, o Exército Brasileiro começou a fazer os cursos de sobrevivência e tal, baseado em mestre Bimba. Olha Interessante. só. Né? E depois ainda tem o seguinte, a capoeira Angola de rua surgiu das ruas de Salvador, principalmente. Aham. Né? Então, existem algumas nuances que só tem na capoeira Angola de rua. Né? Que são regras que não estão escritas, mas que todo mundo pratica. Uhum. Regras principalmente de respeito, porque se não respeitar, morre. É algo assim, existe a navalha. Né? Então, todo mundo tem esse respeito, até por medo, alguns. Né? E disso tudo, eu estava em São Paulo, eu vivi essa mistura da capoeira, porque a capoeira de São Paulo também tinha uma capoeira chamada tiririca, que era batida nas caixas de engraxate. Batia no. Não sei se você já viu isso, eu acho que você não sabe. Mas o engraxate, quando ele engraxava, ele tinha um pano. Eu já vi, eu já peguei um pouco dessa época. Então, quando ele estava engraxando, Aham. lustrando o sapato, né, Aham. do cliente, ele fazia um samba. Eu peguei essa. Isso aí pouca gente sabe. E ali em São Paulo surgiu uma capoeira chamada Tiririca, que pouca gente conhece. Quem conhecia era o mestre Ananias, que ele tem até uma música, né? Tiririca, faca de ponta, faca de Uhum. matar. O pessoal, Tiririca, onde é que veio Tiririca nessa música? Da capoeira de São Paulo. E ali, na década de 70, eu presenciei uma mistura de tudo isso na Praça da República, que morreu muita gente com o movimento de capoeira na Praça da República. Tem um amigo meu. Então, ali foi misturando Angola, regional, tiririca. Tinha cara que ia lá jogar capoeira com faixa de jiu-jitsu na Jiu-jitsu. cintura. Era uma coisa. Até hoje. Hoje já está mais organizado. Mais organizado. A turma jovem hoje está mais organizada. Mas na época, surgia cada coisa, cada monstrinho ali. E dessa mistura toda, eu lembro que surgiu uma música que eles falavam assim. Um cara chegou lá, se vocês perguntarem quem é, não sei. Mas ele disse que estava criando uma nova capoeira, que era mistura da Angola e regional, que se chamava Angonal. Angonal. Aí a galera, né, meu? Desceu a madeira desse cara. Nem lembro, quebrou o cara e ainda fizeram uma música. Que era assim, ele não é Angola nem é regional, ele é cara de pau, 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 ele não é Angola nem é regional, não é porra nenhuma. Mas engraçado que de tudo isso, aí foi surgindo essa mistura, que hoje eu penso que um dos responsáveis, acredito que seja Mestre Camisa no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, o cara que, ele não fala nisso, mas o primeiro cara que eu vi fazer essa mistura é Mestre Maurão. Entendeu? Ele tem inclusive um representante aqui no Japão. Maurão era um garoto. Eu sou mais velho que o Maurão de idade. E Maurão começou a fazer essa mistura, que hoje em dia está surgindo uma capoeira aí que se chama contemporânea. Contemporânea.
Então você vai ver que no Japão tem Sim. muitos pontos de capoeira contemporânea. Entendeu? Seria uma terceira ramificação? Sim. Ou a capoterapia já Não tem seria. nada a ver com capoterapia, Ah, essa contemporânea. capoeira, capoeira, né? Mas é uma mistura. Capoterapia seria uma modalidade Não, para capoterapia é uma terapia mesmo, capoterapia. baseada nos movimentos de capoeira. Aham. Não é capoeira. Capoterapia não é Sim, capoeira. sim. Tem que deixar bem claro isso. É uma terapia. Terapia. Agora, a contemporânea é capoeira. Aham. E eles pegaram aspectos da regional e da Angola. Entendeu? Então a batida é diferente, né, do Sim. berimbau. E a galera tá fazendo bastante música também, né? Sim. Tá gravando música pra Em capoeira. Diadema, que hoje em dia é um celeiro de capoeiristas, eu sou de lá, né? Tem concurso de ladainhas e corridas. Patrocinado pela prefeitura, Sim. com empresas fonográficas, muita gente. Há pouco tempo, hoje, o cara que fez o festival de capoeira em Diadema falou comigo hoje. Que eu tinha uma foto dele quando que ele foi praticamente foi meu aluno, nós treinamos juntos, né? Mestre Maurinho. E ele é formado do mesmo mestre que eu, Sim. né? Mestre Sérgio Largatixa. E o Maurinho hoje falou comigo. E ele fez um festival lindo, 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 faz uns 15 dias. Amanda comentou também que tu participou junto com o projeto Música Sem Fronteiras também, tocando berimbau e eles tocando violão, não foi? Alguma coisa assim? Também, Foi uma coisa eu acho interessante. bacana ser essa Sim, capoeira Ela comentou ontem contemporânea, com a gente aqui, né? né? foi muito legal. Ela tocou violão lá. É. Mas ali foi uma coisa muito engraçada. Agora eu posso até contar, né? Porque o Cristiano me chamou para fazer uma percussão, né? Um pouquinho de percussão, uma música que eles iam apresentar junto com uma orquestra. Sim. Eu fui lá, legal. Eu fui levar a percussão, na verdade. Eu fui levar os tamborzinhos que eu tenho aí. Ele me pediu emprestado alguns instrumentos e tal. Ele falou, você não quer fazer? Era uma música, eu nem lembro que música que era. Mas enfim, eu ia fazer uma percussão numa música lá. Aquilo foi indo, sabe? Aí ele falou, pô, vou apresentar a música berimbau também, né? Eu falei, berimbau, a base é berimbau, mano. A gente não vamos tocar, vamos isso daí. Aí ele foi lá onde eu treinava, né? E ensaiamos, eu e ele, sozinho. E ele fez todo o arranjo, Uhum. até do meu berimbau. Ah, Falei, porra, ficou legal, né, meu? Ficou legal, 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 vamos embora. Aí quando veio a orquestra, veio um pianista, que, puxa vida, cara, muito gente boa, não lembro o nome dele agora. Mas veio esse pianista e tal, né? E ensaiamos, tá? Tanandã, 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 né? De Baden Powell, né? E tava tudo legal, né? Aí, os violinos tinha uma parte que eram de japoneses, de uma orquestra também, que eram duas orquestras, mas o Música Sem Fronteira e esse pianista fantástico, o cara é professor da USP. Hum. Aí, pá, uma menina vira lá, japonesa, falou: eu jogo capoeira. Depois do ensaio, fizemos um ensaio no palco bonito. No fundo do palco, ela falou: joga capoeira. Aí eu tinha levado um aluno meu que ele fez uma performance na frente, né, na música berimbau. Aí joga mesmo, tu joga comigo. Aí já tá um berimbau aqui, tem um pandeiro ali, tem uma tabaca E ali. já. Atrás do piano, nós ali, ó. Começou uma rodinha de capoeira. E aí, como tava um berimbau só, comecei a fazer uma batida básica, né? Que não é agora, nem é regional, né? aham. Uma coisa, né? E aquilo ficou aquele swing, sabe? Aí o pianista ouvindo. Aí ele falou, faz de novo. Ele falou, isso dá uma música, assim, na música berimbau dá pra você, eu ia fazer só o comecinho da música, Ah, né? Ele falou, não, cara, dá pra você seguir tudo. Eu falei, mas vocês estão aí numa harmonia diferente, né? Não, não, mas agora eu gostei disso aí. Aí como é que chama? Vocês vão. Rafael, Rafael. Cristiano, Rafael. Rafael ficou doido. Falou, pô, Aham. a gente ensaiamos, não vamos ensaiar, não. Não tem nem lugar pra pôr esse negão aí. Não tinha, porque não tinha mesmo. Porque tava tudo o palco Uhum. marcadinho assim, ó. Não tinha onde pôr. Né? Não tem onde pôr esse cara. Não, não, põe aqui do meu lado. Não, vai te cobrir. A mídia tá te filmando, vai cobrir você. Não, põe aqui do lado e vamos fazer tudo de novo. Aí Rafael teve que trazer, cara. E ensaiamos. Beleza. Perfeito. Aí estamos lá no dia, né?
Quando começou, né? Pananandam, tanandam, tananã. Eu entrava sozinho e fazia um solo com o Cristiano no violão, né? Pô, tava lindo. Tava lindo. Só que a produção tinha uns 15 patrocinadores. E eles erraram. No meio do caminho entrou Ah, duas moças falando lá. Os 15 patrocinadores no meio da música. Nós se perdemos de um jeito, sabe? meu. Só que o público agora vai ficar sabendo, né? Mas ninguém soube. E aí a orquestra japonesa se perdeu no violino. Ixi. E nós estamos lá fazendo um som, aí um olhava para cá, eu olhei para cara do Cristiano, Cristiano, vai. Aí o capoeirista, faço de novo. Falei, não, sai daí já, zoou tudo, né? Meu amigo Ney, meu aluno, inclusive, meu formado. Aí sai daí que eles deu, sai até bonito, sai, pá, né? Mas aquilo não estava no programa, não. Aí o pessoal se perdeu na partitura Ah, e deram um break. E aquilo deu um vazio no meio da Aham. música. E eu tava no berimbau. Tum, 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 tum. E eu olhei pro pianista, o pianista continua. E ele. Aí fizemos um som, velho. Ah, lá, Jimi Hendrix, assim, é sabe? aí que Aham. acontece as melhores coisas, não é? Quando Eu uma falava coisa pra ele. livre, Exato. né? Isso aí que é da E hora. não foi Tipo ensaiado nada. jam, uma jam. Aí caiu. Aí eu falei, vou Agora vai embora. descascar esse berimbau no meio, né, meu? E ele no piano parecia um doido assim, sabe? E o pessoal parado, né, meu? Porque se perderam na partitura. Aham. Aí o público, meu, o cara que terminou o público. Aí eu tive que ir lá na frente junto com ele, né? Aham. E não era isso, né? Só foi levar lá os Mas instrumentos. Mas saiu. tá no Nossa, YouTube. que história, hein? Tá no Nossa, YouTube, foi. isso aí saiu no Brasil, saiu tudo quanto é canto. Ah, E foi fantástico. Ele falou que quando vier aqui ele vai me chamar para fazer um. Eu já acho que é a quarta ou quinta vez, né, que ele vem. Aham. Mas ficou lindo, cara. Se você ver, veio muita gente me cumprimentar. Nossa, que legal. E eu pensando assim, pô, eu não sei nada disso. Mas é uma coisa que o pessoal do Bru, né, faz muito, né? De Jazz Bru faz muito isso. é, né? E ali foi, Foi um improviso na hora. foi uma necessidade também, né? Né? Porque a pessoa para tudo. Vamos começar de novo, gente? Espera aí. Só um minutinho. É, Só um minuto. nossa, ficar, né? Mas ficou legal, cara. Ficou muito bom. O pessoal, muita gente me parabenizou e tal. E eu agradeço, né? Não era isso, velho. Eu tô pensando aí em trazer o projeto o Coletivo Music aí pra cá, pra Restart, pra ver se rola umas jam. Descobrir uns Ó, músicos novos aí, né? eu acho. Você sabe que o Zé já tem isso mais ou menos pronto, né? O Zé vai entrar, pô. Então, porque a gente estava programando, tem até um espaço aqui e tal, Tem, já, tem. no fundo aí. Uhum. E a gente já tinha programado isso, mas ele foi trabalhar não sei aonde, agora Não, ele tá de voltou. volta aí, Então, pô. aí ele tá de volta e a gente já É. tem essa ideia, sabe? De fazer uma coisa bem descontraída, Que tipo de música vocês estão pensando aí? Uma bossa bossa nova, nova? É, Tô pensando, MPB? a gente pensando assim, né? Eu e o Zé acompanhando a Aham. bossa nova, né? Mas eu acho que é legal abrir pra galera, né? Fazer uma jam. Eu gosto Isso. de jam. Exato, porque o improviso, cara, o improviso o músico brasileiro, principalmente percussionista, ele ficou famoso no mundo todo pelo improviso. Pelo improviso. Aham. É, porque você vê, mesmo na capoeira, é interessante, né? Que tem grupos japoneses, vou fazer uma crítica, mas não fazendo a crítica, né? Tem grupos de capoeira japonês que você vai lá e fica vendo a roda e tal, não rola Ah, sei lá, aquele tchan, né, meu? É que nem fazer um kata e fazer um jogo. Isso. É diferente, né? Um bem diferente. kata já é tudo já certinho. O jogo já. Então aí você vai ver que, por exemplo, vamos falar aqui já na técnica de capoeira do berimbau, São Grande de Angola. O cara faz tchitim dom dom, tchitim dom dom. E o cara vai embora nesse tchitim dom dom 2 horas. Tchitim dom dom. O brasileiro já tá lá tchitim dom 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 dom, tchitim dom dom, tchitim dom dom. Ah, é. Entende? E às vezes você fala assim, porra, toque legal, que improviso legal, porque o cara errou. O cara errou. Na Nova Vasconcelos falava muito isso. Tem que errar.
ele errou e soube voltar no, Isso. né, no Tem- ritmo ali. Tem que errar. E até o jogo você tem que errar. O jogo da capoeira bom Aham. é aquele que o cara erra. É levar um tombo, uma rasteira, Hum. é muito bom. Saber levantar, né? Agora, quando você leva a rasteira e sai bonito no final, é melhor do que a rasteira. Exatamente. É. Uhum. Isso devia a gente usar na vida, É. né? A gente não usa, né? Eu mesmo não uso assim, mas a gente devia levar uma rasteira e sair bonito, né? Gente, falei demais. E Tá ótimo. alguma pergunta mais aí? Acho que tá. É. Foram ótimos momentos aí. Wilson. Do Wilson. E pra quem quiser fazer capoeira aí ou capoterapia aí, fala Os aí. dias, Então, horários. a capoterapia aqui no Restart tá de sábado e domingo. Sábado, a capoterapia começa às 7h30 e vai até às 8h, no No sábado. sábado. É. Ah, E depois das 8h em diante, rola aquela capoeirazinha. Aí, às vezes, o pessoal que faz capoterapia quer ficar um pouquinho mais, né? Passar Sim. um pouquinho do seu limite dentro da capoeira, vai embora, né? Porque a capoeira exige um pouco mais do que a capoterapia, né? aham, sim, sim. E no domingo nós estamos aí das 5 até 5h30, capoterapia. Aham. E depois até às 7, capoeira. Capoeira. E tem que aprender a tocar, senão não vai. É isso aí. É isso aí. Então, É massa. isso aí, Wilson. Muito obrigado pela sua presença. Se deixar, a gente fica até amanhã, né? Amanhã conversando, porque tem histórias Ô, sensacionais, né? logo, porque não conhecia a profundo as histórias da É, França. Da França. Não, tem. Quem sabe um dia, né? E aí Uma tem, parte 2 aí, A né? parte 2. e tem outras histórias que eu, É. como eu te falei, Ó, que tu nem 66 sabe, né? anos. Tá vendo? 1001 histórias. Porque eu fiz parte da ditadura. Sim. Agora já posso Vai entrar na falar. política, ó. Eu Já vai fui, para um lado fui, mais. fui atirador, né, do Aham. exército. Uhum. Isso aí é público agora, né? É. Eu fui sniper lá uma época. Ó, E não tenho muito orgulho disso, não, porque não foi foi uma fase que eu tive que passar, mas não é que. aham. Deve ter formado alguma coisa na minha, na minha personalidade, mas se eu pudesse não ter passado por essa parte, eu não teria passado. Mas eu fui algumas coisas que ninguém imagina, né? Uhum. Eu tenho foto e tudo da época que eu era atirador Muito massa. e muitas outras. Quase fui padre, né? 12 anos mais. Olha só. Ô, logo! Padre Wilson. Ave Padre Maria, Wilson. pelo amor de Deus. 12 anos de Olha pastoral. só. Fiz 12 anos Beleza. de pastoral. Que legal. 9 horas, gente. Então tá. Arigato, Vou Wilson. encerrar por aqui. Obrigado obrigado para pela sua vocês. Eu presença falo aí. demais, né? Valeu. E E vamos vamos ver, né? nos novos projetos aí Novos também projetos com aí. o Makoto, né? Do teatro. Aham. Assim que terminar o projeto dele esse desfile de moda. De moda, o evento, né? É, o 27 de evento. outubro agora. Aí a gente já tá com um projeto no forno, que é a questão da gente vai fazer um musical, né? Brasileiro. Musical Isso. brasileiro, com música brasileira. Conta com a gente aqui, a gente vai Oxe, puxar já- aqui pra E vocês. logo mais tu já vai estar vindo pra cá, né? E pra fazer isso acontecer, né? Oxe. Já ajeitou todas as coisas, tá vindo. Quer dizer, não ajeitei não, você sabe como é que eu sou, né? Sou Né? devagar. Tá enrolando, né? É. Oxe. Mas dia 20 eu tô por aí, né? Sexta-feira, sábado eu Então tô. tá aí já. Tá chegando, amanhã já é quarta, né? Essa semana já. Essa semana né? já. Já tô chegando. Então tá. É isso. Beleza, então. Falou. Valeu, Wilson. Obrigado, abraço. né? E assim, felicidades no projeto aqui de vocês, hein? Nossa, E o que vocês precisarem, a gente tá aqui dando até um suporte, se precisar. isso aí. Muito obrigado. Beleza? Tribo da também. Lua. Tribo da Lua. Eclipse hoje. Tribo da Lua, Lua, cheia. Lua cheia. Tá tudo. Eclipse Tudo lunar. na Lua. Na Lua. Um grande abraço a todos. E mais uma vez, obrigado ao Wilson. Obrigado. Falou então aí, galera. Até mais. Até. Até. Tchau, tchau.